Há 98 anos, em Bafatá, nascia Amílcar Cabral, o revolucionário panafricanista que comandou o PAIGC na luta da independência pela Guiné e Cabo Verde, o pai da independência destes dois países, um dos africanos mais importantes do século XX. Hoje, refletindo sobre essa efeméride, o Presidente da República considerou fundamental que se questione e se debata se Cabo Verde está a cumprir Cabral. No dia em que se comemora 98 anos do nascimento de Amílcar Cabral, a fundação que leva o seu nome anunciou um simpósio que vai acontecer na Unisantiago em janeiro, na cidade da Somada, para falar sobre o percurso do seu patrono. Amílcar Cabral nasceu num dia como hoje, há 98 anos, em Bafatá, na Guiné-Bissau. O histórico líder da luta de libertação da Guiné e Cabo Verde continua a ser uma referência das independências da Guiné e Cabo Verde e recentemente foi considerado uma das 3 maiores figuras mundiais do século XX. Motivos de orgulho para os povos africanos, especialmente para Guiné-Bissau e Cabo Verde. Nada como uma metáfora africana para mostrar a importância histórica de Amílcar Cabral em África e de outros líderes e grandes figuras do passado recente do nosso continente. Esses são os nossos ancestrais espirituais, ok? São como que a raiz de uma árvore. Uma raiz, as raízes de uma árvore são aquelas que estabelecem, não é? Que ficam muito lá no fundo, nem sempre visíveis, mas são aquelas que alimentam essa árvore para poder crescer, ser forte, dar frutos. Pelo que a África se pode orgulhar das suas grandes figuras, tais como Amílcar Cabral, quando croma Nelson Mandela, Agostinho Neto, entre outros. Cabo Verde prepara-se para assinalar o centenário do nascimento de Amílcar Cabral daqui por 2 anos e no próximo ano, ou seja, em 2023, se assinalam os 50 anos da sua morte. Uma comissão nacional, liderada pela Fundação Amílcar Cabral, está no terreno já com algumas iniciativas já materializadas e outras na agenda, um pouco por todo o país e também em Portugal. Vamos realizar um simpósio no próximo mês de janeiro na Universidade de Santiago e na Somada. Portanto, isso também seria por ocasião dos 50 anos da morte de Amílcar Cabral, mas seria uma oportunidade de falar do seu percurso. Portanto, no próximo ano, um dos atos mais interessantes essas atividades ligadas à morte de Amílcar Cabral na Universidade de Santiago. Iniciativas a que se associam o Estado de Cabo Verde ao mais alto nível para se continuar a refletir sobre o futuro do país. Cabral deu um contributo enorme para a libertação, depois demos o salto na democratização do país e agora precisamos, para cumprir Cabral, dar o grande salto na transformação e da modernização do país. Vamos, 100 anos depois do nascimento de Cabral, perguntar: estamos a cumprir, estamos a responder aos desafios de hoje e envolver todos, sobretudo a sociedade civil cabo-verdiana, todas as instituições, os cabo-verdianos no seu todo, nas ilhas e na diáspora, nestas jornadas de reflexão sobre o futuro de Cabo Verde. Amílcar Cabral foi um exemplo e as suas referências continuam vivas, pelo que o interesse dos jovens mostra que o seu legado continua ainda vivo. Estudar mais os seus pensamentos e sem complexos, sem nenhum complexo, estudar mais, como os jovens estão bastante interessados e que realmente Cabo Verde não seria independente sem a nossa luta de libertação. Ou seja, na comemoração dos 98 anos sobre o nascimento de Amílcar Cabral, os seus pensamentos e o seu legado são a prova maior da assertividade da luta pela independência nacional.